Fala pessoal, beleza? Quem fala é o Matheus, começando o pré-jogo de São Paulo Inter de Limeira, válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista de 2025. Vocês sabem que aqui no YouTube eu coloco as informações de maneira mais aprofundada, então eu deixo anotado. Vamos começar pelas informações. São Paulo e Inter de Limeira vão a campo no Mané Garrincha, em Brasília, às 9h30. Será transmissão de Wallplay, Zapping, Nosso Futebol e Casa TV. Bom, finalmente a gente vai ter novamente uma transmissão em um lugar principalmente gratuito e também fácil acesso, né? A gente está com esse imbróglio aí de várias transmissões e aí a gente tem que assinar diversos streams. É um absurdo, mas infelizmente é o que o futebol paulista fez, pelo menos para essa temporada. Bom, vamos lá. Agora vamos falar um pouco dos times. São Paulo vem de uma derrota para o Bragantino, a gente sabe, né? A derrota absurda que o São Paulo teve, 1-0 contra o Bragantino com um homem a mais durante todo um tempo. A gente também tem 13 pontos no grupo C. O São Paulo é líder do grupo, além de ser a quinta melhor campanha do campeonato. O histórico do São Paulo até então são 4 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, tendo 11 gols feitos e apenas 7 sofridos. O São Paulo faz uma campanha até boa, sinceramente, para um time que está com um jogo a menos. Agora, a partir de amanhã, a gente empata o jogo com os outros times os jogos. Então, o campeonato realmente começa amanhã. O Corinthians é o líder geral com 22 pontos. A gente está então com quase 10 pontos de diferença para o líder do campeonato. Então a gente tem que ficar ligado, porque no mata-mata isso vai fazer diferença, principalmente numa eventual final. Agora falando da Inter de Limeira. Inter de Limeira vem de uma derrota contra a Portuguesa. No Pacaembu, a Portuguesa ganhou da Inter de Limeira por 2-0. Com 5 pontos, ela é a lanterna do grupo A, do grupo do Corinthians, e faz a pior campanha do campeonato, sendo a última colocada no geral. A Inter de Limeira tem 5 empates, por isso que ela tem 5 pontos na competição, e 2 derrotas no Paulistão. Marcou 6 vezes e tomou 9 gols. Não é a pior defesa do Paulista. A gente tem outros adversários com gols tomados mais e também gols feitos menos, mas é uma das piores. Eu vou trazer para vocês agora o histórico do confronto. São 45 jogos disputados entre Inter de Limeira e São Paulo, com 25 vitórias do São Paulo, 17 empates e 5 vitórias da Inter de Limeira. A última vez que a Inter de Limeira ganhou de São Paulo foi em 1991, pelo Campeonato Paulista. Tem 80 gols feitos pelo São Paulo e 34 gols feitos pela Inter de Limeira. Agora, vocês veem que o São Paulo tem amplo domínio da Inter de Limeira. Vale lembrar que a gente enfrentou eles no último Paulistão, lá em Brasília, com o mando deles, e James Rodrigues fez um dos gols. Então a gente tem uma certa boa lembrança, mais ou menos, né? Falando de James Rodrigues, é mais ou menos, da última partida. O São Paulo enfrentou e ganhou por 3-0. Bom, possíveis escalações. O São Paulo vai mandar o time titular, graças a Deus. A gente vai voltar com o mínimo de jogadores bons. Então a gente vai para campo com Rafael, Igor Vinícius, infelizmente, podia ser o Cedric, Alan Franco, Arboleda e Zodias, Pablo Maia, Alisson, Oscar, Ferreirinha, Luciano suspenso, vocês sabem, Lucas e Caleri. Bom, tirando o Ferreirinha, que entrou em ritmo baixo na última partida, e também o Igor Vinícius, é o melhor São Paulo que a gente tem. A Inter de Limeira vai mandar um time que eu acredito ser o melhor time deles. Confesso para vocês que eu não estudei sobre o Inter de Limeira. André Luiz, Eduardo, Carlão, Alisson Dutra, Felipe Buarque, Flávio, Marlon e Lekovic, acho que é assim que é o nome do atleta, Albano, Alexandre e Juan. Eu acho que esse é o melhor time que o treinador Felipe Conceição deve mandar a campo para enfrentar o tricolor. O árbitro da partida será o Fabiano Monteiro dos Santos, como eu disse nas outras mídias sociais. Não conheço muito esse árbitro, mas a gente costuma revelar bons árbitros para a nossa CBF. Então acredito que é mais um bom árbitro que possa surgir, ou pelo menos um árbitro, né? Que a gente tem o costume de revelar. Uns são bons, outros são ruins. Isso só o tempo vai dizer. Bom, minha expectativa para o jogo. Eu acho que o São Paulo vai ganhar novamente com 3-0. Acredito que o trio ofensivo titular vai fazer os gols e as assistências. Acho que Oscar, Lucas e Caleri vão ser os principais jogadores. Então eu acho que o São Paulo tem tudo para fazer 3-0 ou mais nessa partida. Pessoal, eu acho que essa partida vai ser um marco
Pelo menos essa semana a gente tem 2 partidas em Brasília e o clássico Choque Rei, que a gente tem que entrar pilhado para ganhar do Palmeiras. O Palmeiras não vive um bom momento e o São Paulo tem que usar essas 2 partidas que antecedem o clássico para ficar no momento melhor que o Palmeiras, porque atualmente a gente está no mesmo barco que o Palmeiras. A gente está instável e a gente tem que se provar no campeonato para ser campeão. Pessoal, esse foi o pré-jogo de São Paulo contra a Inter de Limeira. Valeu, falou!